Tudo bem com todos, né? Pessoal, vou passar uma atividade bem simples, bem rapidinho agora. Eu vou dar 15 minutinhos para vocês e aí após essa atividade, a gente faz a correção e faz algumas explicações, tá bom? Hoje nós vamos iniciar a segunda parte do módulo 4, em que nós vamos começar a estudar as escolas helenistas, tá bom? Peraí, o chat aqui, o Bruno tá pedindo para entrar. Eu tô sem nenhum convite aqui, tá? Pede para ele fazer a solicitação de novo, porque tá sem. Agora sim. Ok. Então, a atividadezinha, vou dar 15 minutinhos para isso, né? Vai consistir em você ler a página 51, a parte do cinismo, tá? É só a segunda coluna aqui, a partir do título Cinismo, e depois você vai até lá na página 62, tá? Então, essa metadezinha da página 61 e página 62, em que é apresentado para vocês de forma resumida o pensamento da corrente filosófica cínica e depois o pensamento da corrente filosófica estoica, ambas componentes do período helenista. E aí você vai responder para mim no caderno quais são as características de semelhança e diferença que vocês conseguem identificar entre o cinismo e o estoicismo, tá bom? Quais são as que Professor, depois você pode colocar no chat? Só porque aí a gente esquece posso? depois. Vou colocar aqui, tá bom? Ó, leia as páginas 61 e 62. Opa, parou de escrever aqui, leia as páginas 61 e 62 e responda. Quais as semelhanças e diferenças entre o cinismo então tá aí no chat. E aí eu vou fechar aqui o meu vídeo, tá? Minha imagem de vídeo. Vou dar para vocês 15 minutinhos para isso, né? Para vocês lerem, para vocês responderem essa questão. E a gente volta, então, resolvendo a questão e, mediante a resolução, a gente apresentando, delineando e conceituando essas duas correntes filosóficas. Beleza, pessoal? Então, boa atividade aí para todo mundo. A gente se vê daqui a pouco. Se tiver alguma dúvida, tá? Alguma questão, eu estou atento aqui também. Isso é filosofia ou é sociologia? Filosofia.
Vamos lá, então, pessoal. Eu acho que. Calma aí, professor, tá acabando de ler aqui. Tá Tô no acabando. último parágrafo. Eu Tá. também, peraí, só mais um minuto. Tá. Então, eu vou dar mais 2 minutinhos para, além de vocês terminarem a leitura, vocês também colocarem no papel as ideias relativas à resposta, Ô, tá? professor, Oi, Priscila. é para te mandar foto, alguma coisa assim? Porque eu Manda tô tudo. grifando tudo no livro, eu tô de rabisco no livro, não tô Eu copiando. rabisquei no livro e eu vou colocar no Word aqui, depois eu passo pro caderno, professor. É para Tá. mandar? Então tem que, O importante é isso estar registrado no caderno de vocês, tá? então Em tem que algum mandar momento foto. eu vou cobrar isso, eu vou olhar isso, tá? Não precisa Mas é para me te mandar mandar foto? agora essa semana, não. Mas no momento oportuno eu vou pedir para vocês me mandarem, tá? Para eu avaliar. A Viu? gente vai fazer a correção, tal, vocês vão ter tempo para ajustar a resposta. E aí, na hora de avaliar, vocês me enviem, tá? Porque vão ter outras atividadezinhas também. Aí vocês me enviam tudo de uma vez. Meu neném tá bravo, chorando. Fica mais 2 minutinhos aí, tá, gente?
Pessoal, vamos lá então. Se por acaso alguém ainda não terminou, eu vou começando a falar e aí você vai encerrando aí sua resposta. Na medida que a gente tratar da questão também, você pode complementar a sua resposta, tá? O importante é você deixar isso registrado no caderno, porque depois, né, eu vou passar mais uma atividade, vocês vão fazer, e depois vocês vão me enviar as fotos por e-mail, porque nós temos atividades avaliativas aí, e eu quero considerar esses exercícios que eu for passando para vocês como atividade avaliativa. Algo bem tranquilo, resposta simples, não precisa de escrever, né, um texto dissertativo aí nas questões, são bem objetivas, bem direto ao assunto, que a gente vai treinando também a parte escrita, né? Já que nós estamos fazendo as provas apenas de múltipla escolha, a gente acaba ficando um pouco destreinado nessa questão de responder discursivamente, né? De responder por escrito as questões. Então, essa atividadezinha aí é uma forma da gente ir lidando com isso também, em paralelo à prova. Falando da prova, eu sei que nós estamos na aula de filosofia, mas eu já queria aproveitar esse primeiro contato nosso para pedir desculpas para vocês, porque eu lancei a prova de sociologia no quadro lá do meu Bernoulli das disciplinas de filosofia. Então, por isso que vocês não encontraram a prova, né? A Isabela me ligou, falou: Beto, você não enviou a prova? Eu falei: não, enviei sim, desde o início da semana a prova está disponível para os alunos. E aí, quando ela falou que não estava encontrando, eu fui ver o problema, eu percebi que eu cometi esse erro. Eu aloquei a prova, né, na matéria de filosofia e não de sociologia. Mas Eu percebi. você percebeu, né? Eu Então, vi isso. Problema não, acontece. eu peço desculpas a vocês por isso, né? Mas de qualquer forma, o problema já foi corrigido e eu tenho certeza que todos vão fazer uma excelente prova. A prova está bem tranquila, o conteúdo é reduzido. Professor, eu já fiz a prova. O Iter já fez a prova, alguém mais já fez a prova? Eu fiz. Eu já fiz. Não Ô, fez? professor, Eu foi também a, fiz. foi a prova mais fácil. Não. Então acho que foi uma prova bem tranquila, bem fácil. Basei nelas para as outras, né? Mas assim, pessoal, o legal é que ela é fácil por causa das nossas aulas e por causa do material didático que nós temos, né? A gente está procurando seguir uma lógica de aplicar na prova aquilo que a gente tem conversado em sala de aula. Então, isso facilita o processo. Agora, se você parar para ver, nem sempre as questões são fáceis, assim, a questão propriamente dita é fácil. Ela é fácil pela facilitação que nós temos do acesso à informação e por estar inseridas bem dentro das questões que nós discutimos aqui durante a aula, né? Então, eu tenho certeza que vocês todos vão ir muito bem nessa prova, mas de antemão eu queria pedir desculpas aí por esse erro que eu tive, tá bom? Tá de boa. Ô, Iter, muda tua calopsita aí, mano. Mano, não tem como não, deixa eu ver. Então, calopsita. Mano, eu ligo o microfone. Existe uma coisa chamada elástico. Você mete na boca dela, ela não canta nunca mais. Ô, Bruno. É muito engraçado. Pessoal, então é o seguinte, vamos pegar aqui a partir da página 60, eu vou dar uma pincelada para a gente chegar na resposta aí da nossa atividade hoje, tá? Dentro do horário certinho para a gente sair para o intervalo. Então, olha aqui, a partir da página 60, nós entramos no estudo do helenismo. Nós encerramos o estudo da filosofia clássica com Aristóteles, lembrando que a filosofia clássica na Grécia Antiga, nós estudamos especificamente Sócrates,
Platão e Aristóteles, esses três personagens, né? Lembrando, quando falamos de Sócrates e Platão, nós também introduzimos o pensamento dos sofistas, que foram os rivais, vamos dizer assim, intelectuais de Sócrates e Platão, né? Os grandes rivais ali no pensamento, que gerou todo o debate de Sócrates e Platão contra os sofistas. Então, visto, né, esses três, Sócrates, Platão e Aristóteles, mais os sofistas, nós encerramos o estudo do período da Grécia Antiga, né, período clássico. Agora nós entramos no período do helenismo, tá bom? E a primeira coisa que nós precisamos de entender é o que é isso, né? O que é o helenismo. Então, se a gente pegar a etimologia da palavra, helenismo, a palavra helen, ela é grego em grego. Então, o helenismo é o processo de implementação da cultura grega numa extensão territorial grande, especialmente na parte da Europa e, né, o que veio a ser a Europa e também a Ásia e norte da África. Então, uma expansão territorial muito grande que teve uma grande influência da cultura grega ou da cultura helenista, tá bom? Então, quando nós falamos de helenismo, nós estamos tratando desse aspecto. E isso foi possível por causa de um personagem muito famoso na história chamado Alexandre o Grande. Então, este homem, que foi aluno de Aristóteles, inclusive, ele era filho do rei da Macedônia, Filipe II, e aí este jovem, chamado Alexandre, ele desde muito cedo demonstra muita vocação, muita habilidade para o exercício político, especialmente para as atividades militares. Então, Alexandre o Grande, ele era um apaixonado pela cultura grega, pelo idioma grego, pela filosofia grega, pelas artes gregas, pela poesia, pela cultura em forma geral, e ele tinha um grande objetivo. Ele queria helenizar o mundo, ou seja, ele queria implementar a cultura grega ao redor do mundo. E, para isso, ele iniciou uma série de expedições, de jornadas militares, de guerras e de conquistas de povos de dimensões extraordinárias. Se a gente for observar aqui na página 61, nós vamos ver um mapazinho, nós vamos ver o tamanhozinho que é a Macedônia, em termos de expansão territorial, né? Bem na parte superior à esquerda, Macedônia, de onde surge Alexandre o Grande, e nós vamos ver todo o tamanho do território que ele conquista, né? A comparação do tamanho da região de onde ele saiu para o tamanho da região que ele conquistou. Então, ele foi marchando ao sentido leste, né? Conquistou a Ásia, chegou até, né, a Índia, né? Conquistou uma civilização muito importante, que eram os persas, era a grande potência, né? Os persas. Vocês lembram do filme 300? Quem que já viu o filme 300? Eu já ouvi falar, mas assistir mesmo eu nunca assisti. Eu já. Mas a Que professora de história demonstra, né, um pouquinho da... Obviamente, o filme 300 é num período anterior, né, um período bem anterior aqui de Alexandre, mas eu trouxe esse filme como exemplo, para a gente ter a dimensão de como era rica, né, potente a etnia e a cultura dos persas, né? Então, era uma potência na época, né? O filme 300 mostra isso, né? O tamanho da força, inclusive militar desse povo, né? E Alexandre o Grande, ele faz expedições conquistando todas essas regiões, né? Ele conquista ali, conquista também o norte da África, né? O Egito, especialmente, e não à toa você tem na capital do Egito,
no período pós as conquistas de Alexandre, a cidade de Alexandria, que chegou a ser, por volta, né, do século segundo, terceiro, depois de Cristo, o grande polo intelectual do mundo, né? A famosa escola de Alexandria é muito importante, né? A biblioteca de Alexandria é muito importante. E tudo isso foi possível após as conquistas militares de Alexandre o Grande e, de fato, a implementação da cultura helênica. Então, a filosofia grega ela vai se tornar muito forte não só na Grécia, ela vai se tornar forte agora ao redor do mundo, podemos dizer assim, né? Primeiro a parte mais ao leste, mais oriental, e depois isso também chega à parte mais ocidental, de fala latina, e que séculos posteriores vai se tornar o Império Romano, já com muita influência da filosofia grega, né? Então, esse processo chamado helenismo, de implementação da cultura grega, vai levar também uma série de questões filosóficas que agora vão ser abordadas. A gente sabe que quando a gente estuda Sócrates, Platão e Aristóteles, nós estamos falando de discussões que aconteciam na cidade, nas polis gregas, e estavam muito ligadas ao campo da política, né, de como a pessoa se localizava, exercia o seu pensamento, exercia a sua atividade nas discussões políticas das suas pequenas cidades, das polis. Quando Alexandre o Grande conquista toda essa região e impõe um regime de governo em que você não tem mais tanta ênfase assim na atividade política ali das pequenas cidades, a filosofia também busca outros interesses. Então, agora, o ser humano não se realizava mais no exercício político da sua cidade, né? Agora, o que se tinha era toda uma estrutura, um governo, né? Um imperador, vamos dizer assim, uma pessoa né, que impunha o seu reinado, e aí, como agora alcançar a vida feliz? Como agora ser uma pessoa realizada? O que agora a filosofia deveria se preocupar? E aí, então, começa-se, no período helenista, as escolas filosóficas, correntes filosóficas que vão surgindo, começam a procurar respostas, caminhos, pontos de vista, reflexões sobre o que era a vida e como viver a vida de forma adequada. Como agora o ser humano alcança a felicidade, como agora o ser humano vive bem, o que é o viver bem passou a ser uma grande questão filosófica do período helenista, tá bom? E aí, então, nós temos esse pano de fundo para apresentarmos as duas primeiras escolas filosóficas para vocês, de forma bem breve, né, já que nós já fizemos a atividade relativa a elas, que é o cinismo e o estoicismo. Então, já tratando um pouquinho da pergunta que eu passei para vocês, uma das semelhanças que nós podemos traçar entre cinismo e estoicismo é que ambas buscavam responder ao problema da felicidade, ou seja, ambas as escolas, tanto o cinismo como o estoicismo, estavam interessadas em oferecer respostas à pergunta: o que é uma pessoa feliz ou como uma pessoa alcança a felicidade, né? O que é a felicidade? Como uma pessoa alcança a felicidade? Então, a semelhança é que ambas procuram lidar com a questão da felicidade, né? Qual o caminho para o homem se tornar feliz? E, num certo sentido, ambas vão oferecer uma resposta
que está ligada a um conceito muito importante dessa época, que é o conceito de ataraxia. Ataraxia, não esqueça dessa palavra, é um conceitozinho chave que vai permear essas escolas filosóficas, né? Então, aqui nós estamos no campo das semelhanças, tá bom? Então, a ataraxia quer dizer a ausência de paixões, ou seja, a ausência de manifestações desequilibradas dos nossos desejos, das nossas vontades, tá bom? Então, a ataraxia é a ausência de paixões, ou domínio dos sentimentos, tá bom? Ainda no campo da semelhança. Tratando, então, da diferença, e aqui a gente começa a delinear as duas escolas filosóficas, tá bom? Então, tratando do cinismo especificamente, depois eu vou citar. Tratando do cinismo especificamente, então, uma característica importante que é típica dessa corrente filosófica é a gente entender que o significado da palavra cínico, né? Então, a palavra cínico vem do grego sinós. Sinós, em grego, quer dizer cão. E os cínicos eram comparados aos cães, no sentido de que, para a filosofia cínica, o ser humano ele deveria se espelhar nos cães, nos animais, né? Então, você tinha nas cidades ali vários cães, vira-latas, cachorros de rua, e aí um dos filósofos mais importantes dessa escola, que foi Diógenes, ele falava, olha, o ser humano ele tem que aprender com os cães. Por que ele dizia isso? Porque ele dizia que a felicidade consiste em a gente não alimentar preocupações excessivas com o conhecimento, preocupações excessivas com recursos financeiros. Então, ele vai dizer, olha, a vida feliz é a vida semelhante a um cão, em que você não fica preocupado demais em juntar riqueza, em que você não fica preocupado demais em comer comidas muito luxuosas, em viver no luxo, em você alimentar desejos muito extraordinários. Então, a vida feliz é uma vida simples, é uma vida de contentamento, é uma vida sem preocupações, é uma vida tranquila, é uma vida livre. Então, os cínicos, eles tinham muito essa ideia. Eles eram muito contra qualquer tipo de convenção social, costume social, que tentava impor à vida humana uma série de regras, tá bom? Uma série de dever fazer. Então, ele dizia, não, o ser humano, para ser feliz, ele precisa de aprender a resistir essas imposições, ele viver de uma forma tranquila e sem preocupações. Então, eu apresentei aqui para vocês o aspecto do cinismo. Eu sei que o nosso horário avançou, né? Nós já estamos para fazer o nosso intervalo. Nessa aula, eu já sinalizei para vocês uma questão importante aí do primeiro aspecto da resposta, que foram as semelhanças, e comecei a destacar um aspecto do cinismo, que aí eu vou pegar a nossa próxima aula, que eu vou apresentar o estoicismo, e aí nós fechamos a correção da questão que eu passei para vocês, fazendo a diferença, então, entre o cinismo e o estoicismo. Tá ok, pessoal? Pelo avançar do horário, a gente vai encerrar por aqui a nossa aula, e aí retomamos no ponto que nós paramos aqui hoje. Tá ok? Beleza. Ok. Vou encerrar a gravação.